E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast do dia, né? Hoje a gente vai ouvir um pouquinho do presidente do Corinthians, Túlio Monteiro Alves. Ele deu uma coletiva, falou de bastante coisa, saída do Roberto de Andrade, a gente vai falar sobre isso, falou sobre o Luan. É uma coletiva bem longa, a gente não vai conseguir ouvir tudo, eu vou até pular alguns trechos, né? A gente vai acelerar o vídeo e vamos tentar ouvir o máximo que der, comentar um pouco sobre as coisas que levantou o Duílio, falou coisa importante para o torcedor. Mas antes de mais nada, como a gente tradicionalmente faz, vamos fazer um giro pela rodada esportiva, por algumas notícias. Aliás, em termos de rodada, eu queria, primeiramente, né, deixar os créditos aqui ao Globoesporte.com, é onde a gente, o GE, o site do GE, tá? É onde a gente vai fazer o giro pela rodada e pelas notícias esportivas. Eu queria apenas levantar esta partida do Campeonato Catarinense, Criciúma e Avaí. O jogo foi 0-0, mas o Criciúma passou com apenas 14-13 nas penalidades, né? Para os fanáticos, para os adoradores das penalidades, foi uma delícia, né? Sei que a gente pode dizer assim. Foi uma delícia, foi uma alegria. Agora, para quem está jogando, agora para quem está torcendo, obviamente que agora para o torcedor do Criciúma é só glória, né? Mas no momento que está acontecendo é o desespero. Então, chama muita atenção, né? Rodou o time inteiro, começou de novo, né? Lembra aquela Supercopa do Brasil entre Atlético Mineiro e Flamengo? Rodou todo mundo, começou de novo, né? Vou falar para você que vendo assim como um admirador do esporte é muito bacana, tá? Os torcedores que me desculpem, é muito bacana. Não vou falar sobre o jogo porque eu não acompanhei o jogo, né? Mas fica o convite aqui para vocês, entre lá, procurem os melhores momentos, vejam a disputa de penalidades, porque é sempre uma emoção, tá? Bom pro giro pelas notícias esportivas. Esse aqui sobre opa, tava escuro aqui, tudo bem? Normal? Sobre a UEFA, né? De que a UEFA pode afrouxar regra que proíbe clubes com o mesmo dono de jogar a mesma competição, né? Essa é uma regra que existe nas competições da UEFA para quê? Para preservar a integridade esportiva do futebol europeu. E o presidente da UEFA conversa, eu não sei se ele imaginou que fosse mais informal, ele colocou em pauta essa possibilidade, né? Em um bate-papo com Gary Neville, né? Ex-jogador, ele levantou esse aspecto, né? E a gente há de convenhar que com esses clubes empresas, né? Muitas equipes de um certo poder financeiro, elas fazem parte do mesmo dono, né? O dono é rico, às vezes são equipes que não têm. E eu queria. Eu trouxe essa matéria em pauta, não sei se isso vai acontecer, tá? Porque eu acho que muita gente também vai contra, né? Uma coisa que a gente vê que os milionários estão em cena, estão comprando clubes, o Qatar tá entrando com força, né? O Qatar já é dono do Paris Saint-Germain, eles querem comprar o Manchester United, né? Foi por isso que foi levantado esse assunto, né? E o presidente da UEFA colocou isso. Então aqui tem um mapa da Europa com alguns clubes e os grupos, né, que são donos desses clubes, né? Então ficou o convite para vocês, entrem lá, separado por cores, né? Mas o que eu queria trazer para vocês é aqui mais aqui para baixo, né? São os grupos, os tubarões do futebol, os grupos que tem mais clubes, né? Então o Pacific Media, clube na Inglaterra, tem clube na França, clube aqui é Bélgica, se eu não me engano, né? Bélgica, Holanda, Alemanha. Aqui eu não sei se é Itália. É a Itália? Não sei se é a região norte da Itália aqui ou Suíça, não sei. Enfim, né? Uma, uma bela gama de clubes. Obviamente que não são grandes clubes, mas é aquela coisa, né? Quanto mais clubes do seu grupo participar de uma competição como a UEFA Champions League ou a Europa League, mais próximo o seu grupo fica de chegar a um título, né? Por isso que é a questão do fair play. Grupo City, que tem times aqui na América do Sul, Bahia, por exemplo, tem aqui o Orlando City, o Manchester City e por aí vai, né? Tem clube aqui na França,
na Bélgica, tem clubes na Ásia, na Oceania, Eagle Holding, né? Que é o grupo do John Textor. Tem o clube aqui, o Botafogo, né? Tem o Lyon e aqui a 777, né? Atual dona do Vasco também, clubes espalhados aqui pela Europa e pelo mundo, né? Tem inclusive na, tem um clube na Oceania também. Então, é aquela coisa, eu só trouxe a nível de ilustração. Se você é torcedor, né, do Vasco, você deve estar olhando. O dono, a 777 tem bastante dinheiro, né? Bastante dinheiro. Pode ser animador para o torcedor, ou pode ser desanimador. Pô, a gente pode perder jogador para essas equipes, ou pô, ele vai investir mais dinheiro nessas outras equipes. Então eu trago apenas a nível de curiosidade. Não sei se isso vai acontecer, obviamente a gente vai aguardar, mas essa questão do fair play pô, eu não vou entrar nessa discussão. Eu acho que cada clube é um clube e apesar do dinheiro ser do dono, né? É muito do trabalho esportivo também. Então, assim, deve se abrir as competições europeias para todos esses clubes? Pô, eu acho que vale a nível experimental, né? Eu acho que vale a nível experimental, mas é aquela coisa que eu falei antes, né? Se, quanto mais clubes você estiver disputando, mais próximo você fica de ganhar, né? Um título europeu. E obviamente que isso, muita premiação, é muito dinheiro, isso traz visibilidade, isso traz mais grana de acionistas e isso traz a possibilidade de adquirir mais clubes, né? Então, uma coisa leva a outra. Por isso que eu falo assim, eu não sei, a nível experimental talvez seria muito válido e observar os ganhos financeiros dessas empresas e observar se essas empresas vão se mexer e tomar a iniciativa de comprar mais clubes e observar se realmente é algo que vai ferir ou não com o fair play no esporte, tá? Então, eu acho que vale a nível experimental, mas eu não tenho um posicionamento contundente em relação ao assunto. Eu acho que nesse momento, deixa todo mundo participar. Deixa todo mundo participar e vamos ver daqui a 5 anos como é que ficou. Como é que aumentou o patrimônio dessas empresas, como é que estão os clubes que são, né, clubes que são propriedade dessas empresas, o quanto eles evoluíram, o quanto valorizou o elenco e por aí vai. Eu acho que tudo isso, acho que vale em nível experimental para um estudo, para observar, né, se vale a pena ou não, né, se vale a pena ou não. Porque obviamente isso pode ferir com o fair play financeiro, isso é inegável, né? Vamos, vamos de Libra, né? Libra divulga critérios com cláusula de estabilidade que protege Flamengo e Corinthians na transição para a Liga Única, né? Então, o, o grupo, a Liga Forte Futebol do Brasil, tem 26 clubes no momento, né? Que são adeptos desse grupo de clubes que querem formar a liga, né? Tem o outro lado, tem a Libra e tem a Liga Futebol Forte. Liga Forte, né? Liga Forte Futebol. Liga Forte Futebol, não é Liga Futebol Forte, é Liga Forte Futebol. E aqui eles mostram, né, a porcentagem de divisão de receitas, como é hoje. Então, a ideia da Liga Forte, vou falar só Liga Forte, tá, gente? Que é aumentar a divisão das receitas. Então você vê que aqui no modelo da Libra, quando a Libra de fato a liga foi instaurada, todas as equipes ganhariam 45% igualitários, né? E hoje é apenas 29%. Existe uma diferença muito grande, e aí é questão de performance, quanto você ganha mais por performance, que pode ser, não sei qual parâmetro, qual critério que eles querem adotar, né? Mas aumentaria, então assim, também a receita por performance, então os clubes empresas, os clubes bem geridos, teriam uma melhor performance, poderiam ganhar mais grana aqui, tá? E também tem a questão da exibição audiência, que diminuiria com a chegada da Libra. Isso obviamente não interessa os clubes de massa, né? Os clubes de massa hoje são clubes que trazem muita audiência, né, para a televisão. E os maiores equipes hoje, que estão citadas aqui, as equipes com
não as maiores, mas com as maiores torcidas, né? Não me entendam mal. Flamengo e Corinthians. As maiores torcidas do Brasil necessariamente vão ter mais audiência, necessariamente eles vão ganhar mais dinheiro aqui, né? Na exibição, audiência. E o modelo da Libra prevê uma queda das receitas em função da audiência, né? É por isso que tanto o Corinthians quanto o Flamengo, quanto o São Paulo, o Palmeiras hoje, o Cruzeiro, todas essas equipes, eles estão na Libra, né? Eles não estão na Liga Futebol. Por causa disso, né? Eles sabem que tem uma torcida gigantesca, eles sabem que eles fazem mais grana aqui, nessa porcentagem, tá? A ideia da Liga Futebol é que haja um período de transição e que nesse período de transição eu acho que tem aqui mais detalhes, né? Que basicamente sobre a cláusula de estabilidade que protegeria tanto o Flamengo quanto o Corinthians. Basicamente a cláusula de estabilidade determina que caso a receita no período de transição de 5 anos, então o período de transição viria a ser de 5 anos, caso essa receita fique abaixo do valor da temporada de 2022, tanto o Flamengo quanto o Corinthians terão percentuais idênticos aos dos contratos atuais de transmissão. Então, assim, imagina que eles decidem hoje. Não, vamos todo mundo para ali, vamos embora, vamos tocar esse negócio. No ano que vem, imagino eu, se iniciaria o período de transição. Né? E nesse período de transição, se a receita. Essa é a porcentagem, né? Já mudaria bastante o cenário. Se a receita do Flamengo e do Corinthians, né, não for ficar abaixo, se é que a gente pode dizer assim, do que o valor que eles ganharam em 2022, eles receberiam o mesmo valor, independentemente da porcentagem que estaria aqui, né? Então, uma forma de atrair essas equipes, mas obviamente que eles atraem tanto o Flamengo e o Corinthians, mas não atraem os outros. Os outros que também compõem o grupo da Libra, cara, são equipes poderosíssimas, né? E ali a gente também tem o Palmeiras. Então, imagina se de repente o Flamengo aceita, o Corinthians também, são as duas maiores torcidas do Brasil, mas o Palmeiras e o São Paulo ainda estariam lá, né? Também tem torcidas gigantes. O Palmeiras hoje rivaliza com o Flamengo como as duas maiores equipes do futebol brasileiro, né? Então você teria do outro lado uma equipe extremamente poderosa, você também tem que ter algo para seduzir, né? Essas outras equipes. Então, a gente sabe que hoje na situação que, por exemplo, para o Flamengo, obviamente é mais receita, a questão da audiência é muito importante isso para o Flamengo. Mas o Flamengo dá para se virar. Se você encontrar uma forma de seduzir o Flamengo, ele vai. O Palmeiras também. Só que para equipes de massa e que não estão numa situação bacana financeiramente falando, como é o caso do Corinthians e do São Paulo, talvez fique difícil de você encontrar uma forma de seduzi-los. Esse que é o problema. Você pode ter argumentos, você pode mostrar números, projeções, cálculos para seduzir, mas é complicado em virtude do cenário financeiro. Se você não mostrar uma projeção de que ele pode ganhar mais, vai ser muito difícil eles desistirem do modelo atual. Muito difícil. O modelo da Libra, no caso, né? Que é as duas ligas hoje não são ligas, são dois grupos para decidir a divisão de receitas. É como disse a gente ouviu aqui com vocês, mas vocês não ouviram porque eu tive problema com o som, né? Mas se você ouviu a entrevista do presidente do Fluminense, né, o Mário Bittencourt, na TV Brasil, foi na TV Brasil, peço perdão aqui, a gente ouviu, no caso eu ouvi, vocês não, mas ele fala sobre isso. Na verdade são dois grupos, são chamados de ligas, mas são dois grupos para decidir a divisão de receitas, né? A liga, de fato, seria formada se todo mundo aderisse, né? Nesse caso, eu falo assim, se você tem do outro lado clubes com menos tradição, com menos camisa, com menos torcida, ficaria mais fácil você falar, pô, se você ficar aí, você vai ficar sozinho. Você tem mais a perder. Agora, do outro lado, tem as maiores equipes do Brasil hoje. Você pode até conseguir trazer o Corinthians e o Flamengo. Pode até conseguir, mas ainda assim vão ficar uma galera com uma torcida gigantesca e que tem um apelo gigantesco ainda no Brasil todo. Então você precisa encontrar uma forma de trazer todo mundo, não só as maiores torcidas. É óbvio que
essa cláusula de estabilidade é um passo importante. Se eles conseguirem convencer o Flamengo e o Corinthians, é um passo importante, porque são as duas maiores torcidas. Mas vão continuar tendo clubes de massa e, nesse caso, ficaria ainda do outro lado o Palmeiras, que, como eu falei, é a equipe que hoje rivaliza com o Flamengo para ver quem é a melhor equipe do Brasil. Não só do Brasil, da América do Sul, do continente, né? Então, vai precisar de mais, vai precisar remar. Obviamente que eles vão tentar. Aqui mostra, né, como seria a divisão das receitas, né, como variaria com a chegada da formação da liga, né? Então, hoje é assim, na transição seria assim, aumentaria no modelo da Libra. Ah, esse aqui é o da Libra, não é da Liga Futebol, esse aqui é do modelo da Libra, né? E, enfim, faço o convite a vocês, né? Aqui mais sobre a causa de estabilidade. Eu acho que isso aqui não é o modelo da Libra, não. É o modelo da Liga Futebol. Porque o modelo da Liga Futebol é o. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é o modelo da Liga Futebol, né? Que é o objetivo é aumentar a divisão para que a divisão de receita seja um pouco mais igualitária, né? Enfim, faço o convite para vocês. Entra lá no artigo do Globo Esporte e dá uma olhada, né? Dá uma olhada na matéria na íntegra, né? É o que eu falei, cara, assim, eu acho que é mais interessante que aconteça, eu acho que é importante que haja, eu digo assim, eu acho que é importante que haja um consenso, formação de uma liga de fato, mas os dois grupos vão ter que ceder um pouco, né? Os dois grupos vão ter que ceder um pouco em um ponto ou outro, até acontecer, talvez leve muito tempo, mas a gente obviamente fica na torcida para que aconteça. Eu acredito que vai acontecer, mas ainda talvez leve um tempo, né? Tem muita questão também de vaidade, entra briga de torcida. Ah, não, pô, se interessa ao Flamengo não pode interessar a gente, né? Vai ter disso. Ah, se interessa ao Corinthians não pode interessar ao Palmeiras, né? Vocês não podem estar juntos. Né? Vai ter um monte de coisas que vão entrar no pacote, muita vaidade, muita briga de política, muita briga de torcedor, mas eu imagino que vai acontecer, tá? Eu fico na torcida para que aconteça. Vamos seguir? Que sobre o Água Santa, né? Finalista agora do Campeonato Paulista, existiu um problema. Quando o Água Santa chegou na final, venceu o Bragantino nas penalidades, imediatamente após a classificação para a final, uma preocupação foi colocada na mesa pelo treinador do Água Santa de que alguns jogadores, alguns ou muitos, né? Porque o Água Santa acabou o Campeonato Paulista, eles encerram as atividades, porque não tem calendário, então, muitos jogadores, a maioria esmagadora, sairia do clube, né? Sairia de qualquer forma, porque não vai ter atividade. Eles têm que sair, mas eles vão para outros clubes, né? De qualquer forma, eles seriam dispensados. Mas muitos vão para outros clubes. E a janela de transferência se encerra entre o primeiro jogo da final e o segundo jogo da final. Então, existe essa preocupação. Pô, a gente vai perder vários jogadores, porque eles já estão com contratos firmados, né? Para servir várias equipes da Série B, por exemplo. E a gente perderia esses jogadores, esses atletas, a gente ficaria com os que não teriam clubes, mas mesmo assim, pô, haveria uma, uma perda gigantesca, né? Uma perda gigantesca. Contratariam outro ali para tampar o buraco só, mas aí o entrosamento, né? E o condicionamento físico e a qualidade técnica perderia muito de um jogo para o outro. Agora a CBF liberou, né? Parece que existe um acordo antes da competição. O segundo jogo acontecerá no dia 9, né? Deixa eu pegar aqui, né? Então as disputas, o primeiro jogo no dia 2 e no dia 9. A janela de transferência fecha no dia 3. É no meio, né? É bem no meio. Então os caras jogariam o primeiro jogo e sairia para servir o clube que eles foram contratados, né? Não, dia 4, né? A janela fecha no dia 4, né? No dia 3, dia 4. Então é exatamente no meio desse período que aconteceu por causa da data FIFA, né? O Brasil vai jogar agora contra o Marrocos, tá? O pessoal já está indo para lá, já teve treinamento com o Ramon. O pessoal até falou sobre o Ancelotti, né? Eu vi a notícia, eu não trouxe aqui, mas eu vi que eles falaram. E isso, obviamente, impactaria muito nas condições do Água Santa para tentar rivalizar de alguma forma com o Palmeiras. Já é difícil com o time que tem hoje. Você imagina perder praticamente o time todo, seria, né? Entrega o título logo, é melhor nem jogar, né? Mas parece que aqui, ó, né?
há um acordo, né? Na reunião do Conselho Técnico da CBF deste ano, ficou acordado entre os 20 clubes das séries A e B que haveria uma exceção para atletas que estivessem envolvidos na disputa dos torneios estaduais nas datas fora da janela, tá? Então, a segunda data, do dia 9 é uma data que já está fora da janela. Então, na teoria, os atletas já sairiam, jogariam, sairiam, né? Porque a janela fechou dia 4, não tem como jogar dia 9. Só que agora, né? De acordo com a CBF, como houve esse acordo, eles podem jogar e eles podem. A minha preocupação é dos clubes, porque os caras têm pré-contratos, né? Ou já está fechado o contrato. A minha preocupação é dos clubes falar, cara, você quer jogar a final, você joga, mas se você se machucar, o contrato vai ser rescindido. Essa é a minha preocupação. Eu não sei para que clube os jogadores vão, quais são os jogadores. Eu não sei o termo dos contratos, dos acordos que foram firmados. Só que é aquela coisa, tipo, o cara pensa, pô, eu vou jogar a final do Paulista, é uma glória, né? Se a gente ganha o título para cima do Palmeiras, é uma glória. É algo épico, é algo que não vem na história, mas também tem a futuro da minha carreira. Porque eu não vou ter mais calendário. E se eu me machucar, eu vou ter que me virar por conta para fazer a cirurgia, para me recuperar. Então tem todas essas coisas, né? Eu não sei como é que vai ficar. É isso que me preocupa, cara. Porque os caras podem jogar? Eles podem jogar, eles estão liberados para jogar já. Mas e se o clube chega a falar, cara, ó, a decisão de jogar é sua. Mas se você quebrar, a gente não vai te contratar mais. Se você quebrar, a gente rescinde o contrato. Essa é a minha preocupação, né? Porque aí fica naquela coisa. Alguns jogadores talvez forcem uma situação no primeiro jogo para não jogar o segundo jogo. E aí, do mesmo jeito, ia ficar ruim. Ah, putz, me machuquei no primeiro jogo, ou o cara é expulso de propósito, né? Eu não sei, cara. Eu não tô falando que isso vai acontecer, mas me preocupa. Me preocupa porque aí também vai perder um pouco, porque muitos jogadores, dependendo do que. Se o clube, o futuro clube chega e fala isso, o cara vai falar, pô, eu não quero jogar, cara. Eu não quero arriscar minha carreira, a minha temporada, por um jogo de Paulista. Eu não quero. É óbvio que é muita grana, mas é a grana que vai pro clube. Os jogadores vão ganhar grana? Bom, eles vão ganhar o bicho deles. Mas isso não dura a temporada inteira. Fora a visibilidade, né? Do cara jogar uma Série B, e fazer uma boa Série. Já estão chamando a atenção. Eles não foram contratados, obviamente, por essa campanha, tá? Não foi exatamente por. Alguns sim. Alguns sim. Mas agora, certamente, muitos, né? Chegando à final, vão receber ainda mais propostas. Então, os caras vão sair. Pode ser uma visibilidade, pode ser uma janela para tentar, né, ajudar um clube a chegar na Série A, seria ainda mais uma vitrine ainda maior, né? O Campeonato Paulista já é uma vitrine gigantesca. Jogar numa Série B, ter mais calendário, seria uma vitrine ainda maior. Então eu não sei como é que muitos vão reagir assim, se isso e vai acontecer, tá? Não adianta a gente ficar aqui de não, isso não vai acontecer, porque é um acordo da CBF e tá liberado. Não, cara, assim, jogou o primeiro jogo, não aconteceu nada, os caras vão falar, pô, assim, eu entendo que você queira jogar, você tá liberado para jogar, não tem problema. Só que se você quebrar, aí é um problema pra gente, né? Porque a gente não vai pagar para um jogador ficar parado. Já é um clube numa situação difícil, que é a Série B, né? Que é a Série C também. Muitos vão para a Série B e Série C. Então é complicado, né? É complicado. O meu medo é de acontecer isso, de, cara, de repente os caras é uma forma de aliciar, né? Falar, ó, você toma cuidado, porque se quebrar não dá pra gente bancar, né? E aí o cara fica com medo, inventa, cara, pô, tô machucado, não posso jogar, ou meio que força um gancho para não jogar o segundo jogo. É isso que me preocupa, é isso que mais me preocupa. Espero que não, e eu tenho essa convicção que muitos vão jogar, porque é uma chance única de jogar uma final de campeonato, mas se eventualmente alguém se machucar, esse alguém pode ficar sem um clube na temporada, né? E pode passar por uma situação mais complicada de se recuperar, do tempo de regeneração, de fisioterapia e tudo mais. É isso que eu espero que não aconteça. Espero que não aconteça, mas eu falei, cara, a gente sabe que, né, no papel é tudo bonito, mas na realidade são outros contextos. Essa é a minha maior preocupação. Com relação ao jogo, né? Onde é que vai ser o primeiro jogo? Ainda não se sabe onde vai ser o primeiro jogo. Pode ser na Vila Belmiro. O presidente do Água Santa já tinha
falado que gostou e de que era uma possibilidade, mas a gente ainda não sabe. Não vai ser na Arena do Corinthians, vai ter reforma lá na Neoquímica Arena, não vai ser no estádio do Morumbi, vai ter troca do gramado também. Para quem não sabe, o Morumbi teve alguns shows do Coldplay e o gramado, obviamente, após um show. O gramado do Morumbi é um gramado natural, né? É o gramado mesmo, não é artificial, não é sintético. Então, após um show, o gramado fica absolutamente detonado, vai ter a troca do gramado. Então, o Morumbi muito provavelmente não vai ser a casa do Água Santa. Seria interessante o Água Santa mandar o jogo tanto no Morumbi quanto na Neoquímica Arena, seria sensacional, porque o estádio é gigantesco. Certamente os dois estádios iam lotar, não só com a presença do público do Palmeiras, mas com torcedores da torcida rival que iam torcer contra o Palmeiras. Eu não acho que é uma coisa fácil, eu falo que seria bacana, mas eu acho que o Ministério Público entraria em ação, porque o duelo de torcidas, porque assim, por mais que seja o jogo do Água Santa, imagina no estádio do Corinthians, sei lá, que seja 5 mil ingressos para palmeirenses, os 5 mil ingressos iam ser vendidos, os palmeirenses iam para a Neoquímica Arena, só que o resto do estádio seria, obviamente, ocupado por corintianos. Na chegada e na saída do estádio, qual que é a logística? É como se fosse um dia de clássico com torcida mista, né? Então, o Ministério Público certamente entraria ali. Pelo que eu vi do Corinthians, existe a informação oficial é de que vai haver reformas, mas a preocupação nos bastidores é do Palmeiras vencer o Água Santa na casa do Corinthians, né? Praticamente encaminharia o título na casa do maior rival. Ainda mais com a torcida do Corinthians também comparecendo em peso para apoiar o Água Santa, né? Para torcer contra o Palmeiras. Então isso também não seria algo desejável, tá? Isso não seria algo desejável, ainda mais diante da campanha que aconteceu com o São Paulo, de ser eliminado por esse próprio Água Santa no estádio do Palmeiras. Isso foi algo que talvez os corintianos olhem e falem, cara, ser eliminado já foi ruim. Você imagina ser eliminado na casa do rival, né? O quanto que os caras devem ter dado risada. Aí, pô, receber os caras aqui ia ser legal. Imagina se o Palmeiras perde. Ia ser engraçado. Mas imagina se ele ganha, né? Pô, não vai ter graça nenhuma. Os caras ainda vão tirar onda, né? Então, melhor não, né? Melhor não. Já tem reforma para acontecer. Seria um aluguel, o estádio seria alugado, ganharia uma grana, sim. Mas pela zoação eu acho que não vale a pena, né? Tem essas notícias também de bastidores, tá? Tem essas notícias aí. Eu ouço de um youtuber ou outro, se é verdade ou não, eu não sei, mas que faz sentido, faz muito sentido. Então, não sei, a gente ainda não sabe onde vai acontecer. Se for na Vila Belmiro, eu falei, vai ser legal, mas a preocupação com as torcidas eu acho que vai entrar em cena. Quando for definido o local, o Ministério Público de São Paulo vai entrar em ação, porque Vila Belmiro é a casa do Santos. Vai ter muito torcedor do Água Santa? Vai ter muito simpatizante, vai ter muito torcedor do Santos. E vai estar lá também um setor de estádio destinado à torcida do Palmeiras. Então vai ser como se fosse um clássico com torcida mista. Como se fosse, obviamente que na equipe do Santos dentro de campo, mas pode ir organizada do Santos no estádio, pode ir organizada do Palmeiras. Né? Como é que vai ficar? Essa é uma preocupação que eu tenho, não vejo muita gente falando sobre isso, mas você sediar um jogo desse na casa de um rival é um problema por causa das torcidas. Né? Não adianta a gente falar que não é uma rivalidade, o Água Santa com o Palmeiras, mas os torcedores rivais vão para comparecer. Aí você me diz, mas se for em qualquer outro estádio, vão torcedores do Corinthians, do São Paulo, do Santos também torcer contra o Palmeiras. Sim, vão também. Mas não é a casa da equipe, não é a casa. Se você for no Itaquera, pô, você fica na casa dos caras. Você vai no Morumbi, a torcida organizada, a independente, a maior, é do lado, né? É do lado. Fala-se da possibilidade do jogo acontecer no Allianz Parque também. Seria bom para o Água Santa em termos de receita, de grana. O Allianz Parque receberia torcedores de diversas camisas. Eu acho que a casa ficaria muito mais ocupada de palmeirenses. Eu não acho legal. Para ser sincero, honestamente, eu não acho legal pro espetáculo. Eu acho que o Palmeiras é muito favorito. O futebol,
aquela coisa, assim, o Palmeiras é muito favorito, muito favorito. Esse tempo que as equipes têm até a final é bom para o Água Santa. O presidente do Água Santa já falou que vai tentar fazer de tudo para ganhar o título do Palmeiras. Esse tempo é bom para o Água Santa? É ótimo para o Água Santa. Se preparar, estudar o gramado sintético, jogou lá contra o São Paulo, estudar como joga o Palmeiras, mas esse tempo é muito mais valioso para o Palmeiras. É muito mais valioso para o Palmeiras, pela estrutura que o Palmeiras tem, pelos recursos, cara, de você poder estudar o Água Santa jogo após jogo, estrutura de vídeo, a estrutura do Água Santa é muito mais precária. Então tem essas coisas, pode treinar de dia, de manhã, à noite, o que quiser, o CT de preparação física, departamento médico, fisiologia, cara, tudo isso é o que eu falei. Pro Água Santa vai ser bom, pro Palmeiras vai ser muito melhor, cara. Então por isso que eu digo, o Palmeiras é muito favorito. E aí, o torcedor pode falar, tá querendo zicar, não tô zicando, tá? Não tô zicando. Longe disso. Assim, é um nível de favoritismo absurdo do Palmeiras. Absurdo. E esse time do Palmeiras, o que eu mais gosto nesse time do Palmeiras é que é um time que sabe que é favorito, e o Abel Ferreira fala isso em coletivo. Né? Os clubes, quando jogam com o Palmeiras, eles entram com uma postura diferente. Eles vêm como um jogo da vida, uma final de Copa. Ou seja, o Abel está dizendo que o Palmeiras é favorito. E o Palmeiras sabe lidar com esse favoritismo. Para mim, time grande é isso. Time campeão é isso. É time que sabe que é favorito, abraça o favoritismo e põe o favoritismo em campo e ganha. Time que é pipoqueiro, se é que a gente pode dizer assim. Ah, então falando que a gente é favorito e o cara treme. Esse para mim é o time pipoqueiro. O time gigante é o cara. A gente é favorito mesmo. Os caras vão vir para jogar uma final de Copa mesmo, vão dificultar mesmo. Mas a gente vai abraçar o favoritismo e a gente vai jogar para ganhar. Porque a gente é favorito. Não tem isso. Não tem essa de, não, tá rogando, tá zicando. Não existe zica. O time que é gigante é campeão e não existe zica. Por quê? Porque ele sabe que é campeão, ele abraça isso e vai para cima. Esse é o Palmeiras para mim. O Palmeiras e a mentalidade do Abel Ferreira. Então, se você é torcedor palmeirense, está achando que a galera tá querendo zicar muito cedo. Não, a galera não tá querendo zicar, não. A galera tá dando mais motivação pro Palmeiras. E o Palmeiras, com essa mentalidade vencedora, eles vão abraçar isso. Vou agarrar, vocês querem dar o favoritismo pra gente, então dá. Isso só alimenta a nossa vontade, né? E eu acho que o Palmeiras lida muito bem com isso. Muito bem, cara. Talvez hoje é a equipe que lidar melhor com essa situação de ter o favoritismo e exercer esse favoritismo. Eu falo que time campeão, time gigante é o time que abraça o favoritismo e ele joga com isso a seu favor. E ele faz valer esse favoritismo, como é o Palmeiras e como é o Flamengo hoje. Eles abraçam esse favoritismo para cima. Mas o Flamengo. Mas você está falando do Flamengo? Mas o Flamengo perdeu a Recopa Sul-Americana. Perdeu porque, mano, não tem estrutura tática nenhuma. O trabalho do Vitor Pereira lá ainda não aconteceu. Posso até pegar um podcast amanhã, talvez, para falar de Flamengo. Eu acho que já passou da hora da gente ser um pouco mais crítico com o trabalho do Vitor Pereira. Acho que já passou. Eu acho que a gente está no começo, tem muita coisa para melhorar, tem tudo isso. Mas eu acho que já passou da hora de a gente ver alguma coisa a mais. Porque você vê que fisicamente o time tá entrando nos trilhos. Mas taticamente ainda é um pavor, cara. O jogo contra o Vasco mostrou que é um time absolutamente perdido em campo. Taticamente ainda. Falta muito. Falta muito. E aí tem vários contextos, mas a gente vai entrar nisso depois. Vamos para a coletiva do Duílio, porque já estão falando aqui já demais, né? Era para passar rapidinho pelas notícias esportivas. E a gente falou. Mais de meia hora de podcast. Então, Corinthians TV. Se você é corintiano, se você é simpatizante, fã do esporte, é hora de se inscrever, né? Se inscreve lá, deixa uma moral para a TV dos clubes, não só do Corinthians, mas de todas as equipes. A galera que gera o conteúdo, coloca o time mais próximo do torcedor. Obviamente que as TVs dos clubes só mostram a tal da agenda positiva. Mas é isso que o torcedor quer ver, né? É isso que o torcedor quer ver. Quer ver tudo feliz, todo mundo feliz, quer ver o ambiente bom. É isso que a TV vai mostrar. Então dá uma moral para a TV dos clubes. Curte o vídeo se você gostar e vamos embora de Duílio sem mais delongas. Boa tarde, Duílio. Tudo bem? Queria te começar, inevitavelmente, perguntando teu sentimento, tua opinião
a respeito da invasão que houve aqui no CT, né? Você não estava presente. E também já emendar te perguntando a respeito do Roberto de Andrade. Mais uma vez, a torcida organizada pedindo a saída dele. Se na tua cabeça muda alguma coisa ou não. Vamos lá. Boa tarde, Ana. Primeiro, em relação à invasão, fiquei muito chateado, decepcionado. Eu sempre tive aqui no Corinthians, todos os anos que eu estive, mais de 10 anos, sempre atendi os torcedores. A gente sempre os recebeu de forma educada, com uma conversa sempre de um nível bom, em todas as ocasiões que foram necessárias. Eu vi até que você citou que eu não estava porque estou cansado, acho que foi você a matéria, se não me engano, que eu saí, que estou decepcionado, não, estava cuidando da saúde, foram 3 dias só, e só saí porque conversei logo após a eliminação com alguns líderes e combinamos uma reunião no início dessa semana, segunda ou terça. Infelizmente, eles tiveram outra atitude, mas a gente repudia, totalmente contra, é um ambiente de trabalho, é uma propriedade particular. Então, acho que não desnecessário, até porque a gente sempre recebeu. Mas foi a atitude deles e agora essa questão está entregue na delegacia. Desculpa, faltou alguma coisa. Vamos lá. O Roberto é um cara que eu confio, é uma pessoa da minha confiança, o diretor de futebol que eu escolhi. Por mim, ele não sai do Corinthians até o fim do meu mandato, mas, infelizmente, com essa pressão toda, tudo que tem acontecido, o Roberto também acha melhor se retirar para o bem do Corinthians, né? Então, tentei demovê-lo dessa ideia, que ficasse, que a gente terminasse o mandato junto, da mesma forma que começamos, mas ele, por questões pessoais, de família, e também por tudo que tem sido falado por todos, que eu juro que eu não entendo, porque todo o trabalho que foi feito aqui no futebol, nesses 2 anos, né, e pouquinho, o Roberto tem grande participação, méritos nisso. Hoje vi uma matéria, até acho que do Vessone, falando de 120 jogadores, e hoje são 47 no profissional. Isso também é muito do trabalho do Roberto. Eu tenho que ser, vamos dizer, sincero, né, e dividir esse mérito com ele, com o Alessandro, com todos que aqui trabalham. Então, essa melhora do clube, essa melhora do futebol, quando nós entramos, a discussão nos debates era se o Corinthians ia cair ou não, e hoje é se o Corinthians tem condições ou não de brigar pelo título. Muito se questiona uma posição, reserva do Renato. Antes nós não tínhamos time, hoje nós temos um time que briga, e o Roberto fez parte disso tudo. O Roberto também. O futebol do Corinthians é o carro-chefe. Muito da melhora do Corinthians nesse período financeiro também foi pela melhora do futebol, a melhora das rendas, a venda de camisas, a chegada de grandes atletas. Então, fico muito triste, tentei de tudo para que ele ficasse, e só resta hoje, agora, é agradecer por tudo que ele fez. E é uma pena, eu não entendo o porquê, quer dizer, entendo, tem muito de política também nisso, infelizmente. E o que o Roberto tem claro, e é triste constatar isso, mas é verdade, que se ganharmos um campeonato com ele, no dia seguinte uma derrota, também vai haver isso. Então ele preferiu sair, e eu só tenho aqui que deixar meu agradecimento a ele. Bom, primeira pergunta aí do Ilho, né? Já começou logo de cara a pergunta sobre o Roberto de Andrade, né? Que foi... O torcedor pediu a cabeça do Roberto e... Cara, assim, o Corinthians, pra mim, a saída do Roberto de Andrade é uma decepção. De verdade, assim, eu sempre falei aqui, o torcedor, eu vejo não só torcedores, mas muito, e são torcedores, né, comentaristas, ex-jogadores da imprensa esportiva hoje, eles, na sua grande maioria, corintianos, né, na sua grande maioria, eles exaltam o Duílio, cara, eles tecem elogios ao Duílio. E quando tem que criticar o Corinthians, eles criticam o Alessandro ou o Roberto de Andrade. Os caras são parte da mesma gestão. Eu nunca entendi isso. Assim como o Duílio, eu nunca entendi por que pegava o Roberto de Andrade para Cristo. Porque é curioso, na gestão André Sanches, o Duílio era o diretor de futebol. E aí vieram um monte de jogadores, né? Aqueles jogadores que não renderam, inclusive o Luan é parte desse ciclo. Mas o diretor de futebol foi o Duílio. E aí, para defender o Duílio, não, mas o Duílio não decidia nada, quem contratou foi o Andrés. Agora, nessa gestão, não, tudo de errado é o Roberto Andrade, não é o Duílio. Mas o Duílio é o presidente agora. Ele que dá a canetada agora. Eu nunca entendi isso. Não estou dizendo que a gestão do Duílio é ruim. Eu acho que é uma gestão que a gente só vai saber se é boa ao final dela, na minha opinião. Porque vai ser divulgado, e o Duílio vai falar sobre isso,
a questão financeira do Corinthians, como é que estão as dívidas, né? E ele já antecipa que houve uma diminuição, a gente não sabe de quanto, mas ele já antecipa que houve uma diminuição. Até aqui, a percepção que eu tenho é que é uma gestão boa, porque, como o Duílio vai falar em coletiva também, eu não sei se a gente vai chegar nesse ponto, ele está pagando todos os salários, sem atraso, está todo mundo recebendo em dia, montou um elenco titular competitivo, na minha opinião. Não tem peça de reposição. Isso não tem. Isso é uma coisa que você pode questionar, que a gente pode e devemos questionar. Mas formou um time titular que há um ano atrás a gente não imaginava que seria formado. Isso a gente tem que valorizar. Isso não é formado só com o Duílio. Isso é formado com o Roberto de Andrade e o Alessandro também. Então eu nunca entendi por que, que o Duílio ele é e ainda é, ele era e ainda é, e vai continuar sendo santificado, com todo o respeito da palavra, e o Roberto de Andrade vai ser demonizado, né? Tem muito de política, como o Duílio falou, mas não é só isso, né? Mas não é só isso. Então, é um cara muito bem articulado, Duílio, né? Ele é um cara simpaticíssimo, mas o trabalho é da gestão. Não é só o Duílio, não é só o Roberto de Andrade. Esse é o ponto que eu quero chegar. E a decepção por conta do Corinthians fica por ceder à pressão da torcida mais uma vez, como aconteceu com o Silvinho. Eles bancaram o Silvinho, a torcida pressionou, mandaram o cara embora. No mesmo dia, né? A torcida, estádio em peso, vaiando, pedindo a saída do Silvinho. No mesmo dia, eu esqueci que jogo que foi, contra o Santos, né? Foi a derrota contra o Santos. Eu peço perdão aqui, não me lembro na casa do Corinthians, não foi nem o Silvinho da coletiva, foi o Duílio, o Roberto de Andrade, foi o Roberto de Andrade, não lembro quem foi, eu sei que o Duílio estava lá, e aí ele falou, gente, diante do cenário, né, a gente teve que, infelizmente, encerrar o ciclo, mas cedeu a pressão da torcida, ele pode estar justificativo que cedeu, e do Roberto de Andrade também, pode não ter sido o Duílio que cedeu, e aí eu não sei se a versão contada pelo Duílio é de fato a versão real, se foi o Roberto de Andrade que pediu para sair, ele tentou convencer, ou se eles chegaram no consenso. Eu imagino que foi isso, porque o Duílio bancava o Roberto, mas, independentemente de qual seja, cederam a pressão da torcida mais uma vez. Ou seja, é um time que, cara, pode estar. A gestão do Duílio pode ser boa, e ele vai falar de tentar fazer uma gestão boa, que colocou governança para que tenha mais responsabilidade, sim, mas uma equipe que ela é direcionada pelo termômetro da torcida, não importa quanto governança você coloca. Não importa. Você vê o Flamengo, o torcedor pede a cabeça do Marcos Braz, ele está lá até hoje. Né? É um clube que sabe da importância da sua torcida, mas não vai ouvir a torcida. Sinto muito. Né? Quando o Jorge Jesus estava disponível no mercado e o Paulo Souza estava sendo contestado, o torcedor pediu o Jorge Jesus. E o que o Flamengo fez? Não pegou o Jorge Jesus. Então é um time que não cede a pressão da torcida, apesar da torcida ter uma participação gigantesca, ser importante politicamente, ser importante para a equipe. Mas é um time que não vai de acordo com a torcida. Por quê? Porque de fato é uma gestão muito profissional. O Corinthians, pelo que o Duílio fala, ele está nesse caminho, mas ainda vai ceder a pressão da torcida. A gente sabe o quanto a torcida é importante na vida política do Corinthians, a gente sabe. Não vou negar isso. É importante. E a torcida é importante. Eu não renego aqui a importância da torcida. Mas quando se fala de uma gestão profissional, a paixão tem que ficar de lado. E a razão tem que imperar. Né? E é isso que falta ao Corinthians, na minha opinião. É isso que falta ao Corinthians, é o que falta ao São Paulo. Se bem que o São Paulo é outra história, né? São Paulo eu não acho que cede a pressão, porque se cedesse a pressão teria mandado embora o Rogério Ceni, mas o Rogério Ceni ficou por outros motivos, né, que a gente já falou aqui. Então, para mim, foi uma decepção a saída do Roberto de Andrade, falta só essa temporada para concluir a gestão dele. Obviamente que deve haver um misto de frustração, certamente que há também um interesse político da própria gestão do Duílio, né, de não se indispor com a torcida, porque vai ter o candidato deles também. Então, acho que tem várias coisas. Mas, de novo, acabou cedendo a pressão da torcida. E é isso que mais me decepciona nessa saída do Roberto de Andrade. Porque, de novo, você pode achar que o trabalho dele é ruim, mas é um trabalho conjunto. Se o trabalho do Roberto de Andrade é uma porcaria, a do Duílio também é.
Então, assim, a gente não pode dissociar as coisas, né? É isso que eu quero pontuar para o torcedor. Boa tarde, Lili Nascimento, da ESPN. Eu queria que você falasse se você achou injusta essa cobrança, essa invasão também, porque o trabalho do Fernando Lázaro apresenta um crescimento, teve essa queda aí diante do Ituano, mas o Corinthians vem apresentando bons números ao longo da temporada, então se você achou injusta essa cobrança, achou precoce, e falando também sobre elenco, se a diretoria está trabalhando em vista de trazer novos jogadores, você citou sobre o Renato Augusto, a cobrança vem muito por um meia, então como é que está esse trabalho também aí? Vale, Lili, boa tarde. Primeiro, eu quando entrei na presidência, né, acho que no meu primeiro discurso, e algumas vezes já falei isso, que o meu título seria organizar a parte financeira do clube e pagar alguma coisa de dívida. Que essa era a maior preocupação e o que o Corinthians precisava no momento. E isso que tem sido feito. A gente vem trabalhando muito. O primeiro ano, acho que foram 8 meses sem nenhuma contratação, com uma pressão enorme, mas a gente fez tudo dentro do orçamento, pensado, sem gastar mais do que a gente arrecada. Com isso tudo, a gente conseguiu dobrar a arrecadação do clube em 2 anos. Os números, vocês vão ter conhecimento agora nos próximos dias, que vai ser divulgado por conselho, os números de 2023, mas a dívida baixou, o faturamento, né, a arrecadação bruta aumentou praticamente o dobro do que era, e tudo isso por causa da responsabilidade. Então, eu como presidente, eu não consigo e não vou fazer gastar mais do que posso, mais do que o Corinthians pode, para ter um título como presidente. Então, se ganharmos um título, vai ser com esse time, com essa luta, com essa garra, com essa camisa, com a Fiel apoiando. E isso eu prometo, que nós vamos dar a vida. Mas contratar sem ter condições, isso eu não vou fazer. A gente está buscando alternativas para melhorar. Mas como eu coloquei, a discussão era se o time cairia ou não. E hoje é se ele bate de frente com todos ou não. E na opinião da maioria aqui, principalmente esse ano, que o time começou bem, e por isso até a cobrança, porque a expectativa cresce e a decepção também é maior. Então, a gente está melhorando, a gente vê um bom trabalho, a gente vê uma evolução, a gente vê um time criando. Não fizemos um bom primeiro tempo com o Ituano, realmente, isso é o futebol, mas fizemos um bom segundo tempo e a bola não entrou, perdemos no pênalti. Eu já coloquei isso algumas vezes, quando você faz o trabalho do ano todo, quando chega na última partida, em dezembro, a bola bate na trave e sai, nada presta. A mesma bola bate na trave e entra, está tudo perfeito. E não está tudo perfeito quando ela entra, e nem tudo errado quando ela sai. E a gente tem que ter isso muito claro, não posso misturar paixão. Lógico que eu quero ser campeão. Eu ganhei muitos títulos como diretor, ajudei a ganhar, contribuí um pouco. E como presidente, a necessidade do Corinthians hoje é se organizar e não deixar que a gente jogue tudo fora por conta de cobranças. Eu sei da minha responsabilidade, sei que o torcedor corintiano sabe que o clube precisa, compreende isso, apoia o tempo todo, como vem apoiando esses 2 anos. E muitos aqui colocam, pô, vai ser o único presidente que não ganhou um título em mais de 35, 50, sei lá quantos anos. Não tem problema. Prefiro ser lembrado daqui uns 10 como o cara que foi responsável e colocou o Corinthians hoje com compliance, com governança, com as contas controladas, com salários em dia desde o início da gestão. E assim nós vamos seguir até o fim. Se for possível melhorar, a gente vai contratar. E em relação à reserva do Renato, até coloco aqui para vocês, que acompanham o futebol, acho que até mais do que eu. Se vocês tiverem alguma sugestão de nome, que jogue, que o Renato jogue, e que seja viável, pô, dá uma ligada, vocês ligam direto, liga também para dar esse toque. Tá? Mas a gente está trabalhando atrás disso, está procurando. O que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Essa é a pergunta mais, com todo respeito, essa é a pergunta mais infeliz que fazem para o Duílio, né? E para a gestão dele, sobre o reserva do Renato Augusto, né? Ele finaliza da forma como deveria finalizar. Se vocês souberem do cara igual o Renato e barato, é só me ligar. Vocês já me ligam direto, é só ligar. Isso é perfeito, né? Não tem substituto, não tem reserva de mercado para uma posição, para executar uma função igual do Renato Augusto, a menos que uma revelação apareça, né? Na base do próprio Corinthians. Ou eles contratem alguém que se revele ser um gigante adormecido, né? Muito difícil, muito improvável, muito complicado diante, cara, assim, da limitação de orçamento que tem, de poder contratar. Mas ele disse, cara, ele tá mal mesmo, cara. Tá mal mesmo, ele tá torcendo pra qualquer. Você vê que ele tá meio ofegante, né? Tá mal mesmo. Foi pra coletiva e acho que ele foi mais por causa do Roberto de Andrade, porque quando invadiram o CT ele não tava, né? E falaram que ele tinha viajado. Eu ouvi até gente falando que ele estava na Europa, se especulou que ele poderia estar atrás de reforços. Não, ele falou que eu tava cuidando da saúde mesmo, e ele tá malzão mesmo, cara.
Tá malzão, vai se cuidar aí, Duílio, pô, tá malzão mesmo. Primeira pergunta, eu não comentei, né? Ele falou sobre a invasão do CT, não tem muito o que falar. Falou que agora é coisa de polícia. Ficou chateado, obviamente, porque como tinha sido noticiado na época, ele tinha a reunião marcada, ele não estava lá porque ele estava doente, dá para ver claramente que ele tá mausaço. Se ele encontrasse com a torcida essa semana, ele ia encontrar com a torcida, pô, cara, mausaço, mano. Ele deve ter tomado um coquetel de remédio para fazer essa coletiva, porque você vê que ele tá mal, mano. Tá mal, caraca. Brabo, né? Brabo. Assim, coisa porque velho, o torcedor já o idolatra, né? Pô, foi pra coletiva, tá mal, guerreiro, bravo. De fato, mano, tá. Encarou e foi pra cima. Agora, sobre essa questão da gestão dele, né? Ele fala, pô, muita gente fala que eu posso ser o primeiro presidente em não sei quantos anos que não ganhou títulos. Eu não acho que o ganhar títulos é o mais importante. O mais importante é isso que ele falou, de deixar o time com compliance, com governança, fazer uma gestão financeira consciente dentro das limitações do clube, dentro do que é possível para a realidade do clube. Ele disse que desde o começo da gestão dele, ele falou que ia trabalhar para isso, para melhorar a situação financeira do Corinthians. Ele fez isso, renegociou a dívida do estádio, trouxe jogadores importantes. Eu falei, você pode discutir se a formação do elenco, isso a gente pode discutir e devemos discutir, mas ele formou um time titular bom, ele formou. Uma competição, dá para competir. Ele até fala na primeira pergunta. Quando eu cheguei, se discutia se o Corinthians ia cair. Agora se discute se o Corinthians pode chegar. Isso de fato é verdade. Eu acho que o Corinthians pode brigar uma competição ou outra. Eu acho que pode, com o elenco titular, com o Renato Augusto jogando. Mas sem o Renato, essa é a pergunta que todo mundo se faz. E aí volta-se a pergunta sobre o reserva do Renato Augusto. Não existe, né? Não existe. As pessoas ficam perguntando. Só que assim, uma coisa, o Duílio até fala, ele até brinca, se vocês souberem, me indiquem, né? E só que ele, ao participar do programa Donos da Bola e falar que o Corinthians fez a proposta para contratar o Cristiano Ronaldo, ele obviamente vende uma imagem para o torcedor de que o Corinthians tem uma reserva financeira para contratar um grande jogador. Um grande jogador. E a verdade é que não é bem assim, né? A verdade é que não é. Então, assim, ele falou no calor do momento ali, mas isso criou uma ilusão e o torcedor vai comprar em virtude disso. Agora cabe a ele falar. E nessa coletiva ele fala várias vezes sobre a questão da gestão financeira e tudo mais, mas ele tem que falar com todas as letras. Não temos dinheiro, tem que ser um cara dentro da realidade. Ah, mas você não falou, cara? Falei, mas ali era um outro momento. Era um outro modelo de negócio. Para trazer para o Corinthians bancar só o Corinthians é uma outra realidade. Ele tem que deixar claro com todas as letras, né? E ele não falou com todas as letras. Ele fala que tem uma realidade, né? De ser mais, de não extrapolar, de não sair do que o Corinthians pode investir. Só que ele não fala com o torcedor, ele tem que falar pro torcedor, você tem que desenhar. Falar, ó, não dá. Não adianta pedir, não dá. Até dá, mas depende. Só que esse depende, também vai depender da qualidade do cara que vai vir, né? Esse é o bom. Vamos para a última pergunta, que eu tô acelerando e desacelerando. Eu acho que eu vou até deixar um pouco mais rápido. Talvez fique difícil de entender, mas só para a gente ouvir mais uma pergunta. Olá, presidente. Boa tarde. Gabriela Sena, da Identidade Corintiana. Como você vê as renovações contratuais dos jogadores que terminam seus vínculos em dezembro de 2023, pensando em possíveis políticas e em gestões para o ano seguinte? Obrigada. Boa tarde. Eu acho que tudo tem um momento certo, né? A gente ainda está em início de temporada, né? Infelizmente, a gente foi eliminado do Campeonato Paulista antes do que a gente imaginava. Então, acho que tudo tem sua hora. Tem alguns casos que a gente já está cuidando, tem outros que a gente depende de outros clubes, como é o caso, por exemplo, do Balbuena. Então, acho que as coisas, no seu tempo, elas vão se resolvendo, mas tudo na hora certa, com calma. A gente está no ano político, eleitoral. E queria aproveitar também e fazer um apelo aqui aos candidatos, possíveis candidatos, prováveis candidatos, torcida organizada, torcedor comum, sócios, que é normal a política, mas que a gente não atrapalhe o Corinthians, que a gente respeite o futebol, que a gente tome cuidado com isso, porque a gente tem campeonatos importantes pela frente e a eleição é só no fim do ano. Então, dessa forma também, a gente está tratando os contratos. Ele fala da questão política, né? Para a galera, torcedores e candidatos, não vamos prejudicar o Corinthians. Eu acho que isso é importante. A gente sabe o quanto que a política mexe na vida do Corinthians. A política para o Corinthians é algo
Cara, assim, é bastante agitado. É bastante agitado. É diferente, por exemplo, em todos os clubes, em vários clubes são assim, mas o Corinthians hoje eu acho que é mais que outros. O Palmeiras, se a gente pegar a eleição da Leila, por exemplo, da atual presidente, cara, foi uma eleição absolutamente tranquila. Não houve oposição. Não houve oposição. No Corinthians vão ser, sei lá, umas três, quatro chapas que vão disputar a presidência do Corinthians, só para você ver a diferença do negócio, né? Então isso mexe com a vida interna do Corinthians, que vai ter gente que, por uma briga política, vai vazar a escalação, vai vazar uma picuinha interna, vai vazar problema no vestiário, vai vazar, tem problema na piscina, tem problema no, o preparador físico falou mal do presidente, e, assim, e aí vai, né? Por quê? Porque você quer, no jogo político, vale tudo, né? Só que eu acho que é mais importante, como pontuou o Duílio, a gente sabe que isso não vai acontecer. Mas no final, são todos corintianos, gente. São todos corintianos. Você pode ter a sua briga política, mas até, pô, deixa a bola rolar. Pelo menos até o meio do ano. Deixa a bola rolar até o meio do ano. Depois do meio do ano é praticamente impossível segurar, porque você precisa já, né, fazer as suas alianças. Aí, infelizmente, não vai ter como. Por mais que a gente fale, o Corinthians é mais importante, não vai ter jeito. Mas segura até o meio do ano. A eleição é no final do ano, né? Segura até o meio do ano. A gente presenciou eleições presidenciais do Brasil, né? Da República Federativa do Brasil. Já começa no início do ano. Gente, deixa o negócio rolar. Quando chegar perto da eleição, a gente começa. Mas não tem jeito, né? As alianças precisam acontecer, o rebuliço, mexer com a galera que vai votar, de fato, convencer o seu eleitorado. A gente sabe que tem tudo isso, mas lamentavelmente isso acaba dificultando. Então talvez essa temporada seja até um pouco mais complicada para o Corinthians. Talvez, porque vai ter um ruído aqui, isso não deveria influenciar dentro de campo? Não deveria. Mas os caras estão lá. Assim, imagina que algum inimigo político falar, o Roger Guedes está criando problema. E ele, nem, na verdade, nem tá, né? Na verdade, ele nem tá. Ele vai ver isso e fala, pô, que absurdo. Quem que é esse cara? E aí arranja uma rixa interna, né? Ah, não, eu ouvi dizer que tem um fulano lá dentro que disse que o Yuri Alberto não tá treinando direito. E aí, né, oportunismo, uma fase que o Yuri Alberto não tá boa. E aí vai gerar quem que é o X9, quem que tá falando, quem que é isso? E aí gera um clima desnecessário, um climão internamente, entre jogadores e comissão. Então isso acaba influenciando no clube. Talvez seja um ano complicado. Complicado eu não diria assim vai brigar contra o rebaixamento, não é isso. Complicado em termos de disputa de títulos, que é o objetivo, que é a esperança do torcedor e é o objetivo do Duílio também nessa última gestão. Óbvio que o objetivo é manter a casa em ordem, como ele ressaltou. Mas ele quer, obviamente, terminar com o título. Ele chegou perto ano passado. Ele quer terminar o seu mandato de uma forma, cara, isso aqui a gente pode sim fechar com chave de ouro, né? A gente fez uma gestão boa, no entendimento deles. Eu falei, eu não. Vai sair o relatório financeiro agora, a gente vai olhar e vai falar, cara, me parece ser uma boa gestão. Eu vou dizer ainda que me parece ser uma boa gestão, porque eu só vou concluir de fato quando vier o novo presidente e ele falar, não, ficou muitos problemas, porque quando chega o Duílio, óbvio que ele tenta blindar o Andrés, mas ele tem que expor os problemas. Ele é o novo presidente. Pô, temos muitos problemas, a folha salarial é muito alta, temos dívidas, a gente tem que diminuir a dívida, a gente pelo menos tem que parar a sangria, né, para a dívida não aumentar, pelo menos. E ele foi fazendo tudo isso. E com esse discurso, a gente foi entendendo que a gestão do Andrés financeiramente falando, foi um fiasco. Foi um fiasco. O novo presidente pode ser até um aliado político do Duílio, mas ele vai falar a verdade. Uma vez ou outra ter que falar, porque ele vai ter que se defender também. Ele vai ter que se blindar. Ele é o atual presidente. Ele vai falar, cara, ficou isso aqui vai dificultar um pouco para o torcedor ter que entender, porque a dívida é de tanto, cara, a gente vai ter que cortar na carne aqui e ali, aí a gente vai entender o que de fato foi a gestão do Willi. Agora, eu falo, você olha agora, pelo discurso dele, pelos últimos balancetes, me parece ser uma gestão boa, não é ótima, é boa. De acordo com a realidade do clube, de tentar montar um elenco que seja competitivo, um time titular, né? De montar um time titular que é competitivo, o elenco, de novo,
você pode discutir, e eu acho que isso tem que ser discutido. Agora, ele montou um time titular que pode ser competitivo, ao mesmo tempo estancou a sangria, renegociou a dívida do Corinthians, do estádio do Corinthians. Existe uma perspectiva agora de pagar o estádio, veio o patrocinador mais, tem tudo isso, cara. Existiram coisas que aconteceram, coisas para o bem. Mas aí é dizer que se foi. De novo, eu estou até dizendo que é uma gestão boa. Talvez se vier um novo presidente, eu posso for uma gestão ruim. Eu posso mudar de ideia, porque aparentemente me parece uma gestão não diminuiu a dívida da forma como deveria. Para o Corinthians voltar a. Para o Corinthians chegar. Para você ter uma projeção de o Corinthians pode chegar no nível do Palmeiras e do Flamengo. Nível em termos de organização. Não tem. Você não tem a mínima perspectiva. Você tem a perspectiva. É o que eu sempre falo. Você manter a dívida estável, estática. Estável não, estática. A dívida não aumentou. Você manter a dívida estática significa o quê? Você está só pagando juros. Você não está diminuindo a dívida. Tudo que você está pagando, que são milhões e milhões, é só com juros. A dívida não está caindo. Então você vai passar ano após ano, só pagando juros. E esse dinheiro que poderia ser investido na valorização do elenco, para ter retorno esportivo, esse dinheiro não pode ser usado. Porque você está pagando juros após juros, ano após ano, você está só pagando juros, você não está sanando as dívidas. Então, para muita gente, isso não é uma gestão boa, porque você não está diminuindo a dívida. Você não está falando, vamos investir, vamos ficar com um elenco mais modesto, e aí usar a parte boa do dinheiro, a parte boa para diminuir pesada a dívida. Porque com o tempo, o poder de investimento vai ser maior, então isso vai se pagar. Né? Mas não, muita gente questiona isso. Pô, ele está montando um time titular muito forte, muito caro, mas consegue manter a dívida estável. Ok, é o que eu falo. Para mim, é até boa, é razoável, é regular, mas boa eu não vou dizer. É regular, por quê? Eu digo que é regular, porque bom, a gente vai ver o relatório financeiro agora, do quanto caiu a dívida. Porque das últimas vezes a dívida não aumentou. Cara, daí até não aumentar, você está só pagando juros. E esses bilhões poderiam ter sido usados para contratar um reserva ok para o Renato Augusto. Né? Um jogador ok para substituir o Renato Augusto. E fica difícil, né? Por quê? Porque essa reserva financeira tem que ser usada, fica comprometida sempre para ficar pagando dívida após dívida após dívida. Então, de novo, você pode ter entendimento. Eu diria que é uma gestão de regular a boa, não dá para saber ainda, mesmo com os balancetes financeiros, que vai sair em alguns dias, como disse o Duílio, vai ser liberada pelo Conselho. Mas com um novo presidente que eu vou ter a real convicção de, cara, foi uma gestão regular mesmo, foi uma gestão boa. Excelente não tem como ser. Infelizmente não tem. Você pode gostar muito do Duílio, mas não tem como ser uma gestão excelente, porque eu falo assim, para ser uma gestão excelente, ele teria que fazer um trabalho de reconstrução de verdade. Ele não quer, obviamente, fazer uma reformulação de cabeça abaixo. Cara, realmente a gente vai ficar com um time muito ruim, a gente pode até correr riscos, mas o que a gente vai fazer em termos de gestão, de governança, né, de compliance, vai ser um negócio absolutamente impecável. Vai ser um negócio que não vai ter como. Daqui ao final do meu mandato, o legado que eu vou deixar vai ser algo, esportivamente falando, não vai ser algo para se orgulhar. Mas estruturalmente falando, vai ser algo que eu vou terminar e falar, cara, a gente está no caminho certo. Daqui a, sei lá, 5 anos dá para a gente chegar no Flamengo. Dá para a gente chegar no Palmeiras. Né? Aí sim eu diria, cara, foi uma gestão excelente. A do Paulo Nobre, por exemplo, o Paulo Nobre teve rebaixamento, quase foi rebaixado de novo, terminou com um título, mas, cara, para mim foi uma gestão excelente. Excelente. Por quê? Porque ele assumiu o risco. Mas ele assumiu o risco em detrimento de fato, mudar o patamar do Palmeiras. E o Palmeiras mudou de patamar. Veio a gestão Gagliotti, que herdou o que fez o Paulo Nobre, e a Leila Pereira também herdou e continuou e melhorou. Não estou falando que eles não tiveram mérito. Eles herdaram e melhoraram. Né? Os dois presidentes da sequência. Eles herdaram e melhoraram. Então, a preocupação, pode ser uma gestão boa do Duílio? Pode, mas a preocupação que eu tenho e o sucessor que vai herdar isso?
Ele vai herdar e melhorar? Ou ele vai herdar, ouvir a torcida e acabar mais ainda com o clube? Desgastar ainda mais? Essa é a minha preocupação, né? Essa é a minha preocupação. Enfim, gente, tem muita coletiva pela frente. Ele fala da questão do Luan, ele fala, né, dele mesmo poder ser o presidente do Corinthians mais uma vez. Fica o convite aberto para vocês, tá? Convite aberto, Corinthians TV. Entra lá, acompanha a coletiva do Duílio na íntegra, né? Aliás, eu deveria ter deixado o podcast só para ouvir o Duílio, né? Porque tanto que eu falo, a coletiva tem 50 minutos praticamente. Um pouquinho menos, porque tem aquele intervalo no começo e no fim né, da vinheta, né? E, enfim, não deu para ouvir tudo, mas fala bastante coisa. Fica o convite aberto para vocês. Se inscreve no canal, curte o vídeo se você gostar. E finalizo por hoje. Tá? Finalizamos por hoje. Amanhã nós estamos de volta. Forte abraço. Ótimo meio de semana. Final de semana vai se aproximando. Os corações vão se aquecendo. E por hoje a gente finaliza. Valeu demais. Forte abraço e até amanhã. Tchau.